mais um vídeo, né? Sejam muito bem-vindas, né? Como eu disse, este vídeo ele já foi gravado, tá? Ele está sendo estreado hoje. Estou muito feliz por você estar aqui, pela sua presença, né? Depois você vai ter, né, um códigozinho ali no final do vídeo para a Nutri saber se você assistiu essa aula ou não. Bom, nós vamos já direto para a aula, porque tem muita coisinha aqui pra gente falar. Eu estou aqui com a minha colinha, mas por quê? Porque a gente tem muita coisinha aqui para comentar, tá? Bom, como foi dito, nós vamos falar então sobre as 4 leis da alimentação, tá? Nós, profissionais, nutricionistas, utilizamos ela na nossa abordagem, quando nós vamos criar um planejamento alimentar para você. Mas essa lei, ela é aplicada, pelo menos as 3 primeiras, né? Ela é aplicada por você, por mim, pela sua mãe, tá? Por todas nós, tá? Ela pode ser aplicada. Você pode auxiliar também outras pessoas com essas leis, tá? Principalmente se você tiver um filho, ok? Mas o nosso foco aqui de hoje é você. Vamos lá. O que são as 4 leis da alimentação? É qualidade, quantidade, harmonia e adequação. Essa última, nós profissionais que utilizamos mais. Mas as 3 primeiras você pode utilizar e muito bem, tá? E hoje você vai aprender sobre isso. Então, o que é? O que significa qualidade? O que você imagina sobre qualidade? Para resumir, né, o que a Nutri colocou aqui? A qualidade a quantidade. A quantidade, elas são quantidades de alimentos em forma de calorias, tá? Que devem ser suficientes para suprir as necessidades do seu organismo. Necessidades tanto energéticas quanto nutricionais, tá? Então, o que significa isso, né? Você está no almoço, quanto que você vai colocar de arroz, quanto que você vai colocar de proteína, quanto você vai pôr de salada, quanto você vai colocar de feijão, tá no self-service, quanto que vai estar o seu prato, quantas coisas você vai colocar no seu prato. Isso significa quantidade. E toda essa quantidade tem um peso calórico, além do seu peso, né, em gramas. Então, ela tem um peso calórico, tá? A outra lei, qualidade. Essa lei eu considero uma das mais importantes, tá? Por quê? A qualidade é uma alimentação que deve incluir todos os nutrientes necessários, tá? E devem ser variados, né? Essa qualidade deve ser variada. Nutri, o que você quer dizer sobre isso? Por exemplo, nós temos de um lado um mega lanche, fast food, e nós temos um lado, a mesma ideia, um lanche caseiro. Na sua visão, qual deles tem mais qualidade, né? Qualidade nutricional? O industrializado, que é o de fast food, ou o que você fez em casa, né? Que você preparou a carne, que você preparou o hambúrguer, que você colocou ali a quantidade de verdura, né? Então, logo, este daqui, né, que seria o lanche que você fez em casa, que você fez caseiro, seria o mais adequado, tá? Então, por isso que eu falo que a qualidade é importante. A qualidade da sua alimentação, ultimamente, está como? Né? Ela tem sido uma alimentação de qualidade? Você tem que pensar nisso, tá? Outra coisa, eu também gosto bastante dessa terceira lei, que se refere à lei da harmonia. O que é harmonia? É o equilíbrio, né? Então, precisamos equilibrar a nossa alimentação. Quando alguém vem e fala, Nutri, eu tirei o arroz. Mas aí eu já pergunto já na hora, não deixe nem a pessoa terminar de falar. Mas por quê? Né? Por que você tirou o arroz? Qual o sentido de tirar o arroz? Né? Por que você deixou também de comer doce? Eu deixei de comer doce, não estou comendo absolutamente nada de doce. Por quê? Você sabia, eu postei isso no Instagram, você sabia que na nossa pirâmide alimentar, né, nós temos pelo menos ali 5 a 10% ali
né, dos 100, né, nós temos 5 a 10% que a gente consegue consumir doce, que a gente pode consumir doce, sabia? Então, os doces faz parte da nossa vida. Você não precisa excluir eles de uma vez. Você não precisa ficar sem aquilo que você gosta. Você só precisa entender a quantidade que você vai comer e a qualidade daquele alimento, tá? E isso vai gerar harmonia, né? Você vai conseguir entender melhor, né, através desses dias, como montar o seu prato, né? O que você vai fazer, tá? E é interessante, né, que esses assuntos eu gosto muito de comentar, porque são coisas que eu não consigo falar no consultório, né? Então a gente é mais direto, né? Na consulta nós somos mais diretos. Por isso que a Nutri gosta de abrir esses eventos, para que vocês comecem a compreender melhor. E esse evento, ele é aberto até mesmo para pacientes, tá? Meus pacientes também estarão assistindo por aqui. A última lei, para não deixar passar, porque são 4, é a lei da adequação. Essa é uma das leis que nós profissionais utilizamos mais, porque nós temos que adequar o planejamento alimentar para cada indivíduo. Mas você até pode aplicar isso também, ok? A adequação, ela se refere, né, às suas necessidades sociais e econômicas e aos ciclos da vida. Para resumir e para colocar já na prática, vamos dizer assim, eu não sei se vocês já foram lá no Mercadão de São Paulo, né? O Mercadão lá de São Paulo, ele vende muito produto orgânico. Né? E os orgânicos aqui no Brasil, eles são mais caros, né? Bem mais caros. Porque para manter a qualidade daquele alimento, acaba demandando um pouco mais, né, da mão de obra, por assim dizer. Falando em questão econômica, se eu disser para você que seria realmente adequado consumir um alimento orgânico, de fato é. Mas será que ele realmente é necessário, 100% necessário no mercado, né? Ou no mercadinho do bairro, comprar aquele moranguinho, por exemplo? Não estaria mais adequado? Você teria que realmente se deslocar para um lugar? Então, gente, a adequação, ela está envolvida a questão social, ela está envolvida a questão econômica e também aos ciclos da vida. Criança, adolescente, adulto, idoso, tá? Então, vai de cada um, de pessoa para pessoa, tá? E essa adequação é importante você levar também em consideração, tá? Para você. Essas são as 4 leis da alimentação, tá? Se ficar alguma dúvida, lembrando que eu vou deixar o grupo aberto por um período de tempo, tá? Por mais ou menos ali umas 6, 12 horas, tá? Vou deixar esse grupo aberto. Esse vídeo também vai ficar disponível aqui para vocês, tá? Somente quem tiver este link vai poder assistir o vídeo. Eu gostaria que você começasse a compartilhar este vídeo também. Compartilhe este vídeo já, deixa o seu like, não deixe de deixar o seu like. Curte a Nutri aqui no canal, que a Nutri vai começar a postar mais conteúdos aqui para vocês, tá bom? E ajuda aí a levar saúde para o mundo inteiro, tá bom? Nós vamos falar agora, então, sobre os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Nós não podemos deixar de falar desses 3 nutrientes, né, antes de mudarmos a nossa alimentação. Então, você precisa entender o que são cada um, tá? Bom, vamos falar sobre carboidratos, né? Que nem eu falei lá do arrozinho, do docinho. Bom, os carboidratos, quando eu pergunto carboidrato, será que você só pensa em açúcar? Será? Aí veio o carboidrato na minha mente e pensei em açúcar. Será que ele é somente isso? Na verdade, não, tá? Primeiro, eu vou dizer para vocês quais são as funções do carboidrato. E assim você vai entender que o carboidrato, ele é muito bom para a nossa saúde. Tá? E não tire carboidratos, não exclua carboidratos se você não foi orientada para fazer isso, ok? Bom, a função principal do carboidrato, gente, é função energética. Ele oferece energia para o nosso corpo, tá? Ele serve de combustível para o nosso corpo. Então, sem carboidrato, a gente não funciona. Exatamente. Sem carboidrato, a gente sente cansaço, a gente sente muito sono, a gente não pensa bem, a gente não pensa direito, a gente fica nervoso, a gente fica irritado.
Não é assim que acontece quando você tira, por exemplo, todos os açúcares de uma vez? É isso que acontece. O que mais? Eles preservam as proteínas. O que isso significa, né? As proteínas têm um papel de manutenção celular, ok? E quando, né, na falta de carboidratos, o que acontece nesse caso? Eles começam a atuar, né? A proteína começa a atuar como fonte energética. Então, se você não come carboidrato por um determinado período de tempo, é muito provável que você tenha perda de massa muscular. Porque essa de transformar a proteína em carbo é apenas de um componentezinho só. Então, o nosso corpo é tão inteligente, gente, mas tão inteligente, que ele consegue, vamos dizer assim, né, sendo bem direto, transformar aquela proteína em fonte de energia. Ele consegue. Então, não fique sem carboidratos por muito tempo, tá? Então, por isso que eu falo que dietas, elas têm data para começar, principalmente as restritivas, e data para terminar, de acordo com a estratégia, tá? Cuidado, não faça por conta, é perigoso. Que mais? A função do carboidrato, ele tem como função de proteger contra substâncias ácidas, né? Que fazem muito mal para o nosso corpo. A gente chama isso de corpos cetônicos, né? Que é quando a pessoa fica um tempo sem comer carboidratos também e começa a criar aquele bafinho na boca, a boca começa a ficar seca, né? Então aí você já está criando ali uma substância ácida e também por muito tempo pode causar mal para o nosso metabolismo, tá? Então, cuidado. O que mais? Ela é um combustível, só que dessa vez também para o nosso sistema nervoso central. Então, por isso que quando a gente não come açúcar, quando a gente não come carboidratos direitos na nossa dieta, a gente fica muito nervoso, muito estressado, muito irritada, né? Porque mexe com o nosso sistema nervoso central e também nos impede de pensarmos direito, né? De raciocinarmos direito. Então, tomem cuidado também. Vocês viram só como o carboidrato é muito importante para a nossa função, né? Para a função energética do nosso corpo, do nosso metabolismo. Espero que eu tenha auxiliado vocês a tirarem o medo de comer carboidratos. Além disso, né? Nós temos dois tipos, né? Dois grupos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas se não ouviu falar, vamos lá. Nós temos os carboidratos simples e o carboidrato complexo. O carboidrato simples, né? Ele tem a sua forma mais simples. Então, eles são absorvidos mais rapidamente, né? Ele é absorvido de uma forma mais rápida para o nosso corpo. Assim como o açúcar refinado, por exemplo, tá? Ou qualquer outro tipo de açúcar, né? Então, eles são absorvidos, de uma forma mais rápida no nosso corpo, no nosso organismo. E temos também o carboidrato complexo. O que é um carboidrato complexo? É porque ele tem mais fibras, né? E essas fibras fazem com que este carboidrato seja absorvido de uma forma mais lenta. A liberação dessa energia para o nosso organismo é mais lenta, mas é absorvido do mesmo jeito, tá? E nós temos aí também a questão de combinar carboidratos. Você sabia que você pode sim combinar um carboidrato simples, né, com uma fibra e ele é absorvido de uma forma mais lenta, tá? Então, a combinação na nossa refeição, ela é muito, muito, muito importante. Eu digo que a refeição do café da manhã é uma das principais refeições. Por quê? Porque logo que a gente acorda, a gente precisa de energia para começar o nosso dia, né? E sem energia, o nosso hormônio, cortisol, ele vai ficar alto, né? E se o cortisol está alto, há também algumas complicaçõezinhas ali no nosso dia. A gente não fica bem, né? A gente não funciona muito bem, né? E também tem que tomar cuidado para o nosso cortisol também não ficar muito baixo, né? Então pode acontecer essas duas formas, esses dois complementos aí, né? Ou você vai estar muito cansada para sair da cama, ou durante o seu dia você não vai conseguir pensar direito, né? Você vai sentir muito sono. Provavelmente foi a falta de uma boa alimentação logo no café da manhã, tá? Então é importante você
conseguir aplicar as leis lá em cima que a gente citou hoje, né, na sua prática, tá? Mas hoje é só teoria, a prática vem já, tá? Então anota tudo aí, tá bom? Que vai vir coisa boa por aí. Nós vamos falar agora sobre as proteínas. As proteínas são as queridinhas, principalmente das pessoas que treinam, né, que fazem academia. Mas você sabe qual que é a função da proteína? Vem cá que eu te conto. A função da proteína é a participação de reações químicas e enzimáticas do nosso corpo. Ou seja, ela coloca o nosso metabolismo para funcionar, tá? Nós temos também a regulação, uma das principais, viu, gente? A regulação metabólica e hormonal. Então, nossas proteínas, queridas proteínas, elas participam da regulação hormonal do nosso corpo. Temos também a questão da contribuição para o sistema imunológico, né, para o nosso sistema imune. Só que nesse caso a gente se refere à questão do sangue, né, das células brancas, né, das hemoglobinas brancas e tal. Nós temos também a função reparadora, ela repara, né, as lesões causadas ali no nosso músculo. Quando a gente faz, por exemplo, um tipo de cirurgia, as proteínas começam a atuar ali dentro, tá? E onde são encontradas? Elas são encontradas em origem animal, ok? Nós temos também a questão das proteínas vegetais, né? O vegetal também tem proteína, tá, gente? Mas a maior quantidade está em origem animal, tá? Mas quem é vegetariano, quem é vegano, também consegue atingir a quantidade proteica necessária para o sistema imunológico, para o sistema metabólico funcionar, tá? Eles não ficam de fora. E é uma das alimentações mais sensacionais que existem, tá bom? Nós temos também a gordura. Esse daqui a maioria tem medo. Antes de a gente entrar, eu vou contar uma curiosidade aqui para vocês. Você sabia que colesterol alto não vem exatamente da gordura alimentar? Ela vem do açúcar. O alto consumo de açúcar pode aumentar, sim, a gordura dentro do nosso corpo. Então, ele se transforma em gordura, tá? Mas a gordura que você consome, sendo gordura boa, tá? Ela é excelente para o bom funcionamento do seu corpo. Então, nós vamos falar aqui sobre as gorduras boas, tá? Por quê? Porque ela participa de reserva energética. A reserva energética, ela é bom. Só que reservar energia demais não é tão bom assim, tá? Então, acúmulo de gordura, dá acúmulo de gordura na região abdominal, dá aumento de peso, porque reservou energia demais. Se reservou energia demais, está acontecendo o quê? Está comendo bastante, a quantidade da sua alimentação está sendo a mais do que você precisa, ou não está fazendo nada de atividade física, sedentarismo total, tá? Então, isso sim prejudica. Só que a gordura também funciona como energia. Ela também fornece energia para o nosso corpo. Uma das principais atuações, né, da gordura, por isso que eu falo que ela não pode faltar, é a participação na absorção de vitaminas lipossolúveis. O que é lipossolúvel? São vitaminas que são absorvidas em gordura, né? Nós temos as vitaminas hidrossolúveis absorvidas em água e as lipossolúveis absorvidas em gorduras. E deixa eu te falar, são as principais para o bom funcionamento do nosso corpo, incluindo a vitamina D, vitamina E, que são antioxidantes, tá? Elas são também precursores de hormônios, ou seja, elas participam bastante dos processos hormonais, né? Tanto é que as células dos nossos hormônios, elas são gorduras, né? Elas têm uma capa de gordura, né? A nossa membrana celular, né? As gorduras também participam da estrutura dessa membrana celular, então é muito importante o consumo de gorduras boas na sua alimentação, tá? Não precisa ficar com medo de consumir, basta você saber consumir, que é uma das coisas que você vai aprender aqui comigo, tá bom? Bom, pessoal, por hoje seria isso, né? Lembra que eu falei pra vocês que eu ia colocar, né, um códigozinho ali pra saber se vocês assistiram
uma aula, né? Então, o nosso código não vai ser aquele que eu citei no primeiro vídeo, vai ser um outro. Você vai colocar um joguinho na velha e escrever "eu não tenho medo de comer", tá? Esse vai ser o nosso código, ok? E para quem está no grupo, você vai postar uma foto, né, escrevendo esta frase "eu não tenho medo de comer" e a foto da sua alimentação, tá? Então, eu vou dar só um exemplo aqui, tá? Se você for tirar uma foto do seu café da manhã, você vai colocar uma fruta, você vai colocar uma fonte de gordura, tá? Pode ser um ovo, né? Ter fonte de gordura e proteína e também um outro tipo de carboidrato ali, tá? Pode ser um pãozinho, enfim. Quero que você tire uma foto da sua alimentação. Principalmente também se for do almoço, tá? Tira uma fotinho lá, tá bom? Nossa próxima aula, gente, para não ficar muito comprida, a gente vai falar sobre vitaminas e minerais, tá? Para você entender um pouco desse complemento pra gente fechar aqui essa aula, tá bom? Então, nossa próxima aula vai ser sobre vitaminas e minerais. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Curta este vídeo, compartilhe este vídeo para mais pessoas, tá? Siga a Nutri aqui no Instagram, siga a Nutri também no Face, segue a Nutri aqui também no YouTube, tá? Para você não perder nadinha, beleza? Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.